boa noite para todos os jovens. Tirar a máscara mais uma vez. Na outra reunião foi muito rápido, a gente praticamente nem se apresentou. Mas para quem não me conhece, meu nome é Daniel, tem a Sara e o Israel. Tenho 33 anos de idade, sou casado com a Sara já há 4 anos. A gente teve um relacionamento de namoro de 3 anos, depois eu pedi a Sara em casamento. A gente ficou noivos durante 1 ano e nos casamos. Quase 4 anos já, né? Amém. Aleluia. Aleluia. Vou repassar já para o irmão Israel. Falar que na última reunião foi uma bênção, nós conseguimos compartilhar um pouco com vocês, né? E para essa reunião surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas que chegaram para o serviço de jovens. E hoje a gente está preparados para tentar ajudar os jovens da melhor forma possível. E oramos bastante por essa reunião, para que o Senhor pudesse conduzir todas as coisas. Amém. E tocar o coração de vocês, abençoar cada um de vocês nessa esfera do relacionamento. Né? Amém. Amém. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Não, tem muita gente que não estava, né? Quem não estava? Só para eu ver. Isso. Então, semana passada a gente teve uma oportunidade de conversar e ficou gravada, né? Tá no YouTube também. Tivemos uma conversa bem gostosa. E hoje a gente já tá mais íntimo, né? Quem veio semana passada já tá mais por dentro dos assuntos. Mas a gente espera ter um momento gostoso com vocês, conseguir abordar alguns dos temas aí que mais bombaram nas perguntas. Amém. Meu som. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu vou começar hoje falando de dois. Surgiram uma série de perguntas, né? E eu vou começar com as perguntas que surgiram em função da comunhão que a gente teve na semana passada. Então, eu vou gastar um tempo maior com essas perguntas, porque elas são importantes por causa de da palavra da semana passada, que foi uma palavra de mudança de paradigmas, mudança de conceitos. Então, vou gastar um tempo maior com esses pontos, e aí depois a gente entra nos outros que são pontos novos que foram perguntados, tá bom? Excelente. Daniel e Sara vão ajudar a responder também hoje, tá bom? E se precisar de ajuda, a gente pede para os universitários. Por favor, vamos precisar de ajuda. Posso ler a pergunta? Pode ler, por favor. Primeira pergunta que chegou aqui é: por que nas conferências de jovens falam para esperar no Senhor, confiar que no momento certo Ele vai trazer a pessoa que você vai se casar para a sua vida, mas depois, quando você fica mais velho, é falado que você tem que escolher? Essa foi a pergunta que chegou. Essa pergunta é difícil, não é difícil? Difícil. Muito difícil. Muito difícil. Então, a primeira coisa é que, até então, nós temos trabalhado, e vocês vão continuar ouvindo nas conferências de jovens essa mesma direção que vinha até então. Então, como a proposta dessa reunião era uma conversa com Israel, então Israel está falando o que ele acha. E por que eu me senti liberdade para falar o que eu penso, o que eu acho, e trazer esses conceitos para vocês. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele aborda essa questão do casamento, ele aborda num contexto muito interessante. 1 Coríntios capítulo 7, ele falando sobre o casamento, dentro desse contexto, né, que esse capítulo 7 é respostas e perguntas acerca do casamento. Versículo 6. E isto vos digo como concessão e não como mandamento. Versículo 12. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Então ele estava dando a opinião dele. Não era uma palavra específica do Senhor. Versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel.
Então é um assunto que é geral, né? Versículos 39 e 40. A mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Foi aquilo que nós falamos semana passada a partir daquele texto de Números das filhas de Zelofeade. Versículo 40. Sobre esse assunto ele está dizendo o seguinte: todavia será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, nós temos duas coisas na Bíblia, dois conjuntos de conceitos, que são os conceitos gerais e são os conceitos peculiares. Os conceitos peculiares são imutáveis. Não existe flexibilização com relação aos conceitos gerais, aos conceitos peculiares. Por exemplo, nós vimos essa semana que tinha gente lá em Éfeso ensinando diferentemente. Paulo falou para ele, falou para Timóteo, proíbe de falar dessa maneira, tem que seguir aquilo que eu já passei para vocês, que é a economia neotestamentária de Deus. Não existe flexibilização com relação à economia neotestamentária de Deus. Mas com relação a alguns assuntos, e um desses assuntos são os relacionamentos que precedem o casamento e a própria forma de conduzir o casamento, Paulo trata isso como conceitos gerais, não traz mandamento da parte do Senhor e sente liberdade para dar a opinião dele. Então, nesse assunto, por ele ser um assunto geral, eu me senti na liberdade de dar minha opinião sobre esse assunto. Como este conceito foi formado para mim, a partir de mais de quase 35 anos vivendo a vida da igreja, a gente vê muita coisa, muito casamento que foi fundamentado dentro desses conceitos, desses princípios que nós aprendemos no passado e que tem sido repassado, como os irmãos têm ensinado, e deram super certo. Por exemplo, os pais do Daniel, Rubens e Rosiane, eles já se casaram na vida da igreja, têm um longo casamento que é um modelo para nós. Tem outros dessa forma, e tem outros que aconteceram na mesma época e poucos anos depois já havia se desfeito. Então, não é este princípio que define como será o casamento, como será a sua vida conjugal. E também temos casamentos no mundo, pessoas incrédulas, cujo padrão do casamento é um modelo para todo mundo. A gente admira, nós vemos às vezes nossos avós, que não são crentes ou não tiveram essa experiência no passado, alguns pais, e que são um modelo em termos de casamento, de convivência, de respeito, e nem o Senhor tem. Então, esse resultado bom, ele não está vinculado a qual a forma que foi gerido o desenvolvimento e a aproximação, o namoro e o casamento, mas a forma com que o casamento foi conduzido. Meu maior temor dentro deste primeiro conceito, que é o conceito de que Deus separou Eva para o Adão para Eva, isso foi definido na eternidade passada e ninguém muda. Então, um bom número de irmãos e irmãs que agiram baseado nesse conceito, esse conceito é um conceito que nos exime por completo da responsabilidade de escolha. E o primeiro resultado disso é que também, se Deus fez, se Deus arranjou, Ele vai dar manutenção, eu não preciso de fazer tanto investimento nisso. E os casamentos terminam por falta de manutenção, por falta de cuidado mútuo, de desenvolvimento, do negar a si mesmo ao extremo, de tomar a cruz, de amar a qualquer custo, de aprender a compreender o outro, um ser tão diferente de você, de se colocar no lugar do outro, de empatia. É assim que se constrói uma boa relação. Não é uma relação baseada em receber, é uma relação baseada em dar
e dar a si mesmo indefinidamente. Então, o início de um relacionamento onde eu fui passivo, eu tenho uma tendência natural em manter essa passividade. Então, e essa passividade é que é o maior veneno para os casamentos. Um casamento saudável é um casamento onde eu invisto todos os dias na qualidade dele. E se eu fico um dia sem investir nessa qualidade, ele estraga muito rápido. É um produto perecível, com alto índice de risco de contaminação, né? Então, ficou ali um dia sem manutenção, geladeira desligada, enche de micro-organismo que vai fazer mal. Então, é um cuidado constante, diário. Bom, mais um ponto sobre isso. Quando a gente fala de casamento que deu certo, o que é um casamento que deu certo? Um casamento que deu certo, a gente tem apenas, naturalmente a gente acha, é um casamento que depois de 40 anos, 50 anos, os dois continuam juntos. Isso é um casamento que deu certo, mas não necessariamente o certo na ótica de Deus. O certo na ótica de Deus é que esse casamento, depois de 40 anos, os dois não estão apenas juntos, mas os dois se amam, se respeitam e têm uma vida conjugal prazerosa. A palavra-chave é prazerosa. Por que eu estou falando disso? A questão do prazer na nossa vida humana é um item completamente vinculado a todo o nosso ser. Nós fomos criados com um corpo físico, com uma alma e com um espírito humano. Somos seres tripartidos. Deus fez você com um espírito humano. Seu espírito humano tem consciência, tem intuição e tem comunhão. São os 3 passos do nosso espírito humano. Você se relacionaria com Deus numa boa apenas com consciência e com intuição, que é usado como unção interior para Deus falar a você. Mas Deus colocou um terceiro elemento chamado comunhão, sabe para quê? Para que a sua relação com Deus não somente tenha uma boa conexão, mas seja algo altamente prazeroso. Amém. Por isso que o salmista fala: Senhor, só um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Ou seja, é um prazer indizível estar na presença do Senhor. Amém. Qual parte do nosso espírito humano faz isso? É a nossa comunhão. É essa parte. Deus te fez com uma alma. A alma nossa, ela é composta de mente, vontade e emoção. Você resolveria sua vida de maneira lógica, com a sua mente, com a sua vontade, sem problema nenhum. Mas Deus introduziu um fator, emoção, para fazer com que os seus relacionamentos humanos e até mesmo com outros seres vivos tenha esse fator prazer. A emoção é que faz isso. Deus te fez um corpo físico e colocou nele 5 sentidos. Esses 5 sentidos, eles foram colocados em nós para que o nosso relacionamento humano com coisas seja também um relacionamento prazeroso. Por exemplo, eu poderia comer baseado em quais nutrientes tem dentro daquele alimento, eu como aquilo e resolvi o meu problema de alimentação. Mas Deus fez com que a hora da refeição seja um momento altamente prazeroso pelo poder que Deus te deu de desfrutar do sabor dos alimentos. Os sabores marcam a nossa existência. Os aromas marcam a nossa existência. Os sons marcam a nossa existência. Então, o aroma não é só uma questão de você se preparar para sentir um cheiro inadequado num alimento e não comer. Sentir um cheiro de gás num lugar e sair dali para o negócio não explodir e fechar o gás. Não é somente isso, mas ele marca a nossa existência com momentos de prazeres indizíveis. Eu sou uma pessoa sensitiva, né? Outros são mais visuais. Minha marca nos lugares
e as minhas experiências nos lugares que eu e Raquel, a gente tem muita oportunidade de viajar hoje, nessa fase de vida que a gente está, eu sou marcado pelos aromas e pelos sabores dos lugares. Então, quando eu sinto algum aroma, eu lembro, eu viajo para aqueles lugares, né? Então, ou cheiros, aromas. Raquel é o seguinte, eu mantenho sempre, na casa que a gente tinha aqui no Planalto e na outra, a gente tem um pé de pinha. Raquel, quando come pinha, ela fecha os olhos, viaja no tempo e se sente uma criança na infância dela, sentada debaixo do pé de pinha, comendo pinha na casa da mãe dela. Então, cuidar da pinha lá em casa é um prazer todo especial por causa do prazer gustativo que traz a Raquel lembranças inesquecíveis. O que é isso? 5 sentidos que Deus nos colocou para termos uma vida prazerosa. E no nosso relacionamento de marido e mulher, Deus também te qualificou com milhares e milhares de células sensitivas para produzir um prazer indizível no relacionamento marido e mulher. Por que tem tanto prazer na nossa existência? Porque Deus nos colocou no jardim do Éden. Éden significa prazer. Deus te preparou para ter uma vida de prazer e o pecado sumiu com isso da sua existência. Então, Deus quer restaurar isso. Num ambiente isento de pecado, por isso, meus amados jovens que ainda estão namorando, eu rogo a vocês, parem de se relacionar fisicamente antes do casamento, porque este prazer fora do casamento introduz o elemento pecado e rompe com esse ambiente de prazer que Deus quer te colocar nele. Então, essa foi a base de nós falarmos sobre essa questão. Por que falamos dessa forma na semana passada? Porque abordamos a questão dos relacionamentos dessa forma. Porque Deus quer dar a você um casamento prazeroso. E o casamento prazeroso é o que Ele sempre sonhou para a humanidade. Outro ponto importante, eu quero ver se está nas próximas perguntas ou nessa ainda. Bom, Mateus 22, 30. Mateus 22, 30 fala o seguinte: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Então, o casamento e esse relacionamento entre homem e mulher foi algo que Deus preparou apenas para o período da humanidade, porque ele não é uma relação angelical, ele não é uma relação baseada principalmente no seu espírito humano, mas na sua alma, que é peculiar à sua humanidade, e no seu corpo, que é algo peculiar à sua humanidade. Por isso que é algo que a escolha também nós colocamos na reunião passada, que ela é algo que Deus estabelece uma base e dá a você o direito de escolher, porque é algo para o seu prazer. Então você tem o direito de ter o prazer na escolha, o prazer no no namoro, o prazer no casamento e o prazer na manutenção desse casamento em toda a esfera de prazer que Deus preparou para você. Corpo, alma e espírito. Beleza? Vamos para as próximas. E se vocês quiserem fazer algum comentário, também podem. Tá? Muito bom, que bênção, né? Pode passar para você? Tem outras 2 perguntas aqui. Pode lê-las juntas? Pode. 2 e 3. Ainda estão nesse sentido da predestinação. Se Deus contou até meus dias, Ele também não escolheu meu marido antes do meu nascimento? E a outra é como fica a questão da soberania de Deus na escolha do futuro marido? E essa também é outra pergunta difícil, né? Dificílima. Para falar sobre isso, eu queria falar sobre predestinação, mas eu vou inserir uma palavra nova antes de predestinação. Eu vou falar sobre o paradoxo da predestinação. Pergunta difícil. O que é paradoxo? Então eu vou ler uma definição, né?
Paradoxo é pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Vocês não entenderam nada. Vou dar um exemplo. Em física, quando a gente fala sobre viagem no tempo, então, em termos de física, é algo possível você viabilizar viagem no tempo. Pode ser que você não tenha tecnologia agora, mas é algo factível. Porém, quando se fala sobre viagem no tempo, a pergunta vem: e a questão do paradoxo do pai? Então, você pega uma máquina, viaja no tempo e mata seu pai ou seu avô. Paradoxo do avô. Matou seu avô. Se o seu avô morreu, você não vai existir. Se você não vai existir, você não podia estar fazendo a viagem. Isso é um paradoxo. Ok? Então, eu queria falar sobre o paradoxo da predestinação. Vamos ler 2 versículos. Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos ou para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. E Apocalipse 13, 8. Fala: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, em um versículo fala que nós fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, e no outro versículo fala que Jesus Cristo, que é esse Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Esse conceito da predestinação, baseado nesse versículo de Efésios, fala que Deus os escolheu lá atrás, antes do mundo ser criado, para sermos filhos dele. E aí surge o paradoxo. Deus é amor. E ele escolheu você para ser filho dele e outro para ir para o lago de fogo. É ou não é? Se já está definido quem vai ser, nós estamos aqui apenas como marionetes cumprindo um programa pré-definido. Número 2. Este versículo, esse conceito da predestinação sendo visto dessa forma, ele contraria outro versículo que diz que Deus deseja em Timóteo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Como ele vai querer que todo homem seja salvo se parte já não estava predestinado para a salvação? Entenderam o paradoxo? Não é difícil de responder isso? Para mim, isso só comecei a compreender esse assunto depois de uma série de mensagens que Pedro Dong deu alguns meses atrás, onde ele abordou a eternidade como um círculo. Quem já viu essa mensagem abordando a eternidade como um círculo? Ok. O nosso conceito até então era o seguinte: a gente abordava a eternidade a partir do conceito de tempo. A gente considera, professor de história, quando está dando história, ele pega um ponto central do quadro e mostra o passado para a esquerda e o futuro para a direita, certo? E nós consideramos assim: o tempo, eternidade passada, eternidade futura. Essa forma de mostrar o tempo ela é tão variável e tão relativa que quem escreve da direita para a esquerda considera o passado lá e o futuro lá. Nós escrevemos da esquerda para a direita, consideramos o passado lá e o futuro lá. Então, esse é um conceito furado em termos de eternidade, porque passado e futuro é algo exclusivamente relacionado com o tempo. Então, o Senhor Jesus, ele saiu da eternidade, encarnou. Depois que ele encarnou, ele teve um viver humano de 33 anos e meio, passou pela experiência de morte, de cruz, e na morte dele, na cruz, ele tratou com todos os problemas relacionados ao pecado
e que nos afastavam de Deus. E além disso, ele mergulhou na morte e ressuscitou e se apresentou ao Pai glorificado, onde ele foi glorificado. Quando ele se apresentou ao Pai, a experiência dele, que estava presa ao tempo há 2.000 anos atrás, ela foi lançada na eternidade. Então, foi uma experiência no tempo que criou um fato na eternidade, por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não é um fato na eternidade que determinou um fato no presente, mas um fato no presente que lançou um item na eternidade. No dia que você creu no Senhor Jesus, você se uniu à experiência de Cristo, à morte de Cristo, aquele hino, contigo unido na morte e na cruz, eu me uni à morte de Cristo. E a minha experiência de crer foi lançada na eternidade e criou um fato na eternidade. Voltando aqui o conceito, não foi uma definição de Deus na eternidade que fez com que um dia você cresce, mas o ato de você crer que criou um fato na eternidade. Entender essa mudança de posição? Essa mudança de posição ela é crucial para nós entendermos o que Deus está fazendo e não acharmos que os fatos estão desenrolando pré-programados, como se você e eu não tivéssemos liberdade de escolha. Então, muitos crentes, muitos grupos cristãos defendem essa linha de pensamento da predestinação passiva. A predestinação passiva você não tem que fazer nada, por isso muitos não pregam o evangelho, não cuidam, não se preocupam, porque já está tudo definido. Então, eu não creio nessa forma de pensamento. Para mim ficou muito clara essa colocação a partir desse conceito de eternidade como um círculo. No círculo não existe antes nem depois, é a eternidade. Então, não existe nem passado, nem presente, nem futuro, existe apenas o conceito de eternidade. E quem está na eternidade está numa dimensão onde ele circula no tempo ao seu bel prazer, como bem quer. Porque o tempo é uma dimensão abaixo da dele. Ok? Assim como você está na terceira dimensão, você marca o encontro com a pessoa em uma dimensão, te encontro no ponto tal a tantas horas, e naquele horário vai estar lá. Não tem jeito de errar, porque o ponto está marcado. Você se desloca numa linha e marca, olha, te encontro no quilômetro tal da 381. Quilômetro tal, se você estiver parado lá, vai encontrar com ele no horário marcado. Se você estiver passeando de navio, se você olhar tantos graus de latitude sul e tantos de latitude oeste, naquela posição, 2 coordenadas você encontra. E se tiver de avião, também pode marcar o tempo, a altitude, com 3 coordenadas você encontra. Mas você não tem como manusear o elemento tempo. Para manusear o elemento tempo é necessário, que é a nossa 4ª dimensão, que a gente não transita nela. Quem estiver na 5ª dimensão, por exemplo, já consegue transitar no tempo. Mas esse negócio de dimensão é complicado. Em matemática a gente trabalha com 10, 11 dimensões, né, Daniel? É isso mesmo, várias dimensões. Várias dimensões, conceitos matemáticos, é tudo fácil de resolver, é viável resolver, é factível. Hoje o conceito, uma das linhas de pensamento da estabilidade do universo, ela depende de uma 5ª dimensão. Então, está numa dimensão acima, você transita em todas abaixo. Então, Deus está numa dimensão acima e nela o tempo não existe. Tempo é algo da 3ª dimensão e que nós não transitamos nele. Ele é apenas uma variável que você não pode mexer, ele simplesmente flui, ok? Então, com isso, vamos voltar às perguntas para ver se foi respondido. Então, essa questão do namoro, eu não afirmaria que Deus escolheu o seu marido ou escolheu a sua esposa. Ele definiu, estabeleceu um ambiente, e o ambiente é daquele versículo que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 7, de que
ele falou para as viúvas: se ela quiser casar, case com quem quiser, desde que seja no Senhor. Para as filhas de Zelofeade, case com quem quiser, desde que seja da mesma tribo, para manter a questão da herança. Então, Deus estabeleceu esse princípio, como ele é um princípio geral, ele não é algo peculiar na Bíblia, ele está dentro desse ambiente de capítulo 7 de 1 Coríntios, onde Paulo sente toda a liberdade para dar a opinião dele e não trazer mandamento da parte de Deus, porque não é um item peculiar, é um item geral. Outra coisa, como fica a questão da soberania de Deus na escolha do futuro marido, acho que também está respondido. Tá, Daniel? Tá, Sara? Super respondido. Ótimo. Vocês entenderam, jovens? A pergunta foi muito complexa, por isso que a resposta foi mais completa. Foi a autora, exatamente. Mas até eu, de biológicas, entendi. Irmãos, assim, primeiro, irmão Israel, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de compartilhar conosco a sua opinião, porque embora não seja um princípio que esteja estritamente descrito na Bíblia, é muito importante para nós termos a opinião de um irmão mais experiente que nós nisso. Amém. Muito obrigada. E quem é o Espírito de Deus, como Paulo falou. Quem é o Espírito. Amém. Jovens, indo para um ponto bem prático, assim, na semana passada, em alguns momentos, nós falamos sobre esperar em Deus, né? E esse é um termo que muitos cristãos usam. Só que a gente percebeu que às vezes isso não fica tão claro para nós, para vocês. E aí a gente fez uma listinha do que é esperar em Deus e o que não é esperar em Deus. E aí é isso que eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Maravilha. Começando primeiro pelo que não é esperar em Deus. Esperar em Deus não é ficar esperando a alma gêmea ou par perfeito. Sobre isso o irmão Israel falou amplamente na semana passada. Quem não assistiu, vale a pena ver. Esperar em Deus não é se isolar do sexo oposto. Muita gente acha que porque está esperando em Deus não pode ter contato com um irmão ou uma irmã. Esperar em Deus não é também o segredo para a vida amorosa. Porque tem gente que sai dessa mensagem aqui e fala, não, eu escolhi, eu vou esperar no Senhor e com certeza Deus vai me abençoar. Porque se eu estou escolhendo, com certeza vai dar certo a partir de agora. Esperar em Deus também não é isso. E esperar em Deus também não é ser omisso, que foi um ponto que a gente também conversou na semana passada. O irmão Israel deu uma puxadinha de orelha nos irmãos, que às vezes estavam sendo um pouquinho omissos, né, na hora de colocar seus sentimentos. Isso também não é esperar em Deus. Agora que eu já falei o que não é, queria compartilhar um pouquinho com você sobre o que é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é não ter pressa. E aí a gente lembra daquele versículo, daquele trecho em Eclesiastes 3, que fala que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Vocês já leram essa passagem, né? Há tempo de abraçar, de chorar, de se afastar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, esperar em Deus é não ter pressa. Verdade. Também se tornar primeiro uma pessoa saudável e depois um candidato, se for o caso. Também foi abordado na última mensagem, né? É muito importante investirmos em nós para sermos uma pessoa com a pessoa ideal que a gente imagina. Eu quero casar com esse tipo de pessoa. A gente tem que ser ela primeiro, né? Tem que buscar ser o melhor possível que a gente possa ser. Isso. Esperar em Deus também é saber fugir das paixões da mocidade. E eu acho que vale a pena a gente ler esse versículo. Vamos abrir em 2 Timóteo 2:22. Aleluia. Esse eu decorei. Amém? Vamos ler juntos? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, esperar é saber fugir das paixões da mocidade. E aqui a gente vê que é preciso estar num ambiente certo e acompanhado das pessoas certas, né?
porque ele fala junto com os que de coração puro. Então, é saber também abrir mão dos prazeres que o mundo tem para nos oferecer e não trocar o propósito da nossa vida por pequenos prazeres. Isso é esperar no Senhor. Verdade. Tempo de cura também, se já saiu de um relacionamento, né? É tempo de curar. Então, o esperar aqui, o que é o esperar? É um tempo de cura nesse cenário específico, né? Às vezes a gente precisa de um tempo de recuperação, e esse tempo ele é saudável, faz parte do nosso ser, né? Nós somos grande parte alma, né? E às vezes a gente tem um desequilíbrio emocional, a gente precisa de consertar essa parte, né? Superar esse momento. E por fim, o último tópico que nós colocamos aqui, que é uma jornada com Deus. Esperar em Deus não é uma coisa que você coloca um tempo limitado. Eu vou esperar no Senhor por um relacionamento, mas assim, 3 anos. Esperar é uma jornada com Deus. E eu queria falar uma frase para vocês guardarem no coração. Não é esperar a pessoa, é esperar na pessoa. Tem aquele versículo de Isaías 40, 29, que fala sobre viver no descanso do Senhor. Então, esperar em Deus é esperar, descansar no Senhor, desfrutar desse descanso. E as coisas irão acontecendo naturalmente. Nós quisemos fazer essa listinha para vocês do que não é e do que é, antes de entrar nas perguntas, porque eu acho que nivela, né, de certa forma, o nosso conceito, porque muitas vezes a gente fala sobre isso, né, que o cristão está esperando, que nós estamos esperando. Mas eu acho interessante a gente abordar esses tópicos. Desculpa, gente. E não esperar de uma forma passiva, né? Sermos ativos. Pode ir, depois, se sobrar tempo, ainda volta em mais pontos desses aí, que são importantes. Ótimo. Então, nós vamos para as perguntas. A primeira pergunta que a gente recebeu, depois das que o irmão Israel compartilhou, era para falar sobre relacionamento à distância. Algo que se tornou comum com as redes sociais, até mesmo no nosso meio pelas conferências, né, que às vezes a gente conhece irmãos de outros lugares. Como enfrentar as dificuldades, como fazer dar certo e não desanimar. E é uma pergunta que está super atual para nós por conta da pandemia, né? O relacionamento direto está sendo ainda menor. Então, existem muitas questões no relacionamento à distância. Nós tentamos separar aqui essa resposta em 2 partes. A primeira é de um casal que ele se conheceu, digamos que antes da pandemia, quando ainda tinha ali mais contato, e aí por algum motivo tiveram que se distanciar, seja por questão de trabalho ou por estudos, alguém teve que se mudar para outra cidade, e aí aquele relacionamento se tornou à distância. Como agir nesse caso, né? O que acontece? Esse contexto eu trouxe bem para a minha história, porque a gente viveu um pouco disso, né? A gente já teve um momento de construir um relacionamento, e aí a Sara teve o sentimento de ir para o SEAP, para a Irlanda. Então, a gente orou, colocou isso diante do Senhor, e depois que teve a bênção, né, dos seus pais, a Sara foi então para a Irlanda. Então a gente, depois de mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento, a gente começou a ter um relacionamento à distância, e aí a gente sofre com saudade, né, aperta, tá longe, muda tudo, né? No nosso caso mudou o fuso horário, não era qualquer hora que a gente podia conversar, tinha horários específicos. A Sara estava ali servindo, inclusive no café, então era tarde da noite que ela conseguia ligar, e eu estava aqui no meio da tarde, às vezes no trabalho, abria um buraco ali para poder conversar, nesse caso a distância só intensificou ainda mais o nosso relacionamento, comprovou ainda mais que a gente queria seguir adiante, né? Não foi um esfriar, digamos assim, né? Foi pelo contrário, aumentou o nosso relacionamento, né? Nossos vínculos. E no outro caso, se são pessoas que já começaram a se conhecer à distância, né? E aí começou tudo por alguma rede social ou por algo assim.
isso exige cuidados especiais. Tem muitos casais que funcionam, isso acontece e dá certo o relacionamento. Tem muitos casais que não dão certo. E é muito particular de cada um. Para quem dá certo, eu vou falar assim, não, dá muito certo, pode ir que dá certo. Para quem não deu certo, eu vou falar, não faz isso de jeito nenhum. Então não tem uma resposta certa, né? Exatamente. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente queria compartilhar, que podem ajudar para quem quer que dê certo. Deixa eu falar desse aí um pouquinho antes. Por favor, por favor. Esse daí eu queria o seguinte, a dificuldade de quem... O nosso aí acontece muito por causa das conferências, né? A dificuldade de quem está longe é porque não conhece o dia a dia das pessoas. E a dificuldade de quem está perto é porque conhece o dia a dia das pessoas. Exatamente. Mais um paradoxo. Outra coisa que eu queria contar para vocês é que eu e Raquel, ela morava em Vitória e eu em Belo Horizonte, quando não tinha Skype, nem internet, nem WhatsApp e, pasmem, e a gente não tinha poder aquisitivo nem para ter telefone, que era um item caro. Para falar com Raquel, eu tinha que pegar o ônibus, ir na Telemig, na loja lá, pedir para a telefonista, fazer a ligação para a casa dela para poder conseguir falar com ela em dias e horários específicos. Mas o meio de comunicação que a gente tinha era escrever carta. Então, durante 3 anos, eu escrevi mais de 1000 cartas. Todos os dias eu punha uma no correio, que aí todo dia chegava a carta. Então, era o nosso meio de comunicação. Então, todo dia tinha comunicação. Não foi algo fácil. E a gente ainda casou, e até a Raquel conseguir transferência, permanecemos ainda 1 ano, encontrando só finais de semana. E meus pais moravam em Belo Horizonte, mas eu falei, eu casei e eu vou para minha casa. E não voltei mais para dormir nenhum dia na casa dos meus pais. Então, chegava domingo à noite, deixava ela na rodoviária, voltava para casa, estava lá o cheiro, as roupas, tudo dela, e ela não estava mais. Era uma angústia que eu não quero repetir isso nunca mais. Então, o Senhor foi misericordioso com o nosso relacionamento à distância, e realmente foi muito difícil, mas o Senhor honrou, e o nosso casamento, pela misericórdia do Senhor, tem mantido dentro daquele ambiente de Éden, cheio de prazer em todas as esferas até hoje. Mas é uma especial misericórdia do Senhor para conosco, eu creio nisso, porque a gente tinha tudo para dar errado. Muito bom. E nesse exemplo tem vários pontos já para a gente aplicar aqui. Um deles, como tinha carta todo dia, ela sabia o que estava acontecendo no seu dia a dia, né? No relacionamento à distância é importante ter isso, né? Atualizar a pessoa, conversar com a pessoa, se comprometer, mostrar que você tem empenhado nisso, né? Com certeza a Raquel viu que tinha um empenho muito grande do Israel. E eu tenho certeza que não era só do Israel, da Raquel também tinha o seu empenho. Então havia um equilíbrio, é um ponto para se observar. Tem que ter um equilíbrio dos dois lados. Os dois lados precisam querer isso, né? Querer o relacionamento. O relacionamento não é fácil, ele necessita um esforço, um investimento, dedicar um tempo, né? A manutenção dele é muito importante. Então, precisamos de esforçar nisso, os dois lados. Eu acho também que é um ótimo momento para conversar, né? Já que vocês não podem estar presentes fisicamente na vida um do outro, um ótimo momento para conversar muito sobre vários assuntos, inclusive ser muito transparente, porque a pessoa não está convivendo com você ali, então mostrar quem é você, conversar sobre os seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos, como foi o seu dia, realmente fazer questão de participar da rotina um do outro, né? E aí a gente tem hoje as redes sociais, que nos ajudam muito, né? Completamente diferente das cartas. Se bem que eu gostei dessa história de cartas, dá até vontade de voltar um pouquinho. Mas a gente pode ligar de vídeo, né? Tem também uma coisa que é interessante que você fez na Irlanda uma vez, é enviar as coisas, se fazer presente na vida do outro, né? Então você pode enviar uma lembrancinha, enviar um presente, mostrar que você faz questão daquela pessoa. Acho que é uma ótima estratégia. E é uma ótima forma da pessoa te conhecer também.
eu lembro que eu mandei 2 presentes para a Sara, especiais, assim, né? Um super romântico, né, para ela, e o outro foi um colchão. A Sara demorou 2 dias para me perguntar se eu tinha mandado um colchão, que ficou na sala, né? Chegou uma caixa enorme, desse tamanho, com o meu nome. Eu achei que tinha enviado errado, porque um colchão, quem que manda um colchão? Entendeu? Achando que tinha arrasado no presente, porque eu tava com dor nas costas na Irlanda. E aí ele enviou um colchão pra mim. Como todo dia ela reclamava, eu sabia do dia das dores dela, né? Eu falei, pô, vou tentar resolver essas dores, né? E ela já sabia. Recentemente até dei um presente pra ela, falou assim, mesma coisa, hein? Você sempre me dá um presente relacionado à minha necessidade daquele momento. Nem sempre muito romântico. Nem sempre, mas, né, ajuda. E aí depois você mandou um ursinho com uma balinha, e esse eu gostei. Melhorando. Amém. E aí a gente separou um versículo sobre isso, que é 1 Coríntios 13, 7 a 8. Isso. Que fala, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Amém. Então não é um empecilho, pode dar certo, mas exige empenho. 1000 cartas. Exige empenho. Mas dá certo, né, Israel? É verdade, olha aí. Tem mais, vieram 2 perguntas aqui parecidas. Fala essa vamos falar agora. Da profissão. Ótimo, então vamos lá. E aí eu vou até pedir sua ajuda, se você puder, irmão Israel. Ó, a pergunta foi muito particular. Meu namorado quer seguir uma profissão que eu não aprovo. Temos divergências só nessa questão. Como lidar com essa situação? Bacana. Oportunamente, se esses jovens quiserem me procurar, vou ter o maior prazer de conversar diretamente sobre isso para entender mais detalhes, tá? Ótimo. O que nós precisamos de saber é o seguinte, eu vou falar de maneira mais geral, qual o grau de não aceitação da profissão do outro. Lembrar o seguinte, nós e a nossa profissão são 2 coisas inseparáveis. Por que são inseparáveis? Porque eu faço dinheiro com algo que é prazeroso para mim. Tirar aquilo que é prazeroso para eu fazer, para ganhar dinheiro, torna o meu trabalho um grande sofrimento. Então, na minha experiência, a minha profissão, ela é altamente prazerosa. Então, o trabalho para mim não é um sofrimento, é um lazer. Se me tira esse lazer, fala que eu tenho que aposentar, eu vou morrer muito rápido. Então, para mim, trabalhar, a gente vai ajustando a forma de trabalhar, vai cortando pressões, trabalhando de maneira diferenciada, selecionando trabalho, mas o trabalho é algo intimamente relacionado à minha pessoa. Então, eu não sei qual é a profissão do seu namorado, mas você precisa de entender o seguinte, se ele está naquela profissão ou ele é aquela profissão. O estar numa profissão, a pessoa não tem nenhuma vocação para aquilo, está fazendo aquilo porque é o que surgiu. Mas se é algo que é prazeroso, faz com prazer, ele fatura com um enorme prazer exercendo a atividade profissional que ele exerce, se isso é um suplício para você, é melhor não se casar, porque vai viver esse conflito pela vida toda. Porque a profissão é o meio de ele produzir dinheiro e é melhor que ele faça aquilo com prazer. E isso vale para a sua profissão também e para todas as outras coisas que você faz. Então, o nosso trabalho, né, ele, para muitos, ele é apenas uma obrigação. Que você, por exemplo, isso acontece muito em serviço público. Por que eu posso falar isso? Porque eu vivi 20 anos dentro do serviço público. Você está ali porque você passou no concurso e porque o salário é bom e você tem uma série de garantias, tem mais tempo de férias, tem 15 salários, não sei como que é. No meu caso era assim, eu tinha 15 salários, tinha 30 dias úteis de férias, então eu estava ali por causa daquelas coisas e não pelo prazer daquele trabalho. Então, o dia que caiu a ficha de que eu estava trabalhando por obrigação e sair para trabalhar era um sacrifício, na primeira oportunidade surgiu de plano de demissão voluntária, eu saí. Por quê?
o trabalho é algo que me ocupa um número muito grande de horas por dia. E eu preciso trabalhar com prazer. Então, pelo menos é a minha visão. Então, quando eu trabalho com prazer, você não imagina que delícia é trabalhar. É gostoso, mas é gostoso demais. E melhor ainda, que você faz com prazer, você faz bem feito. E você vive daquilo que você faz com prazer, faz bem feito. Então, a nossa profissão, quando olhada neste foco, ela é indissociável da nossa pessoa. Porém, quando você trabalha num lugar, eu estou ali porque é o emprego que você conseguiu, mas está doido procurando outro, a profissão é algo transitório. Não sei qual é o seu caso, mas precisa ser analisado caso a caso. Se for nesse caso igual o meu, se pedir para eu mudar de profissão, você me mata, você acaba comigo. Tá bom? Eu acho muito importante essa compatibilidade. A pessoa, inclusive, estar disposto a acolher você junto com a sua profissão. Eu lembro que isso era uma coisa que minha mãe conversava muito comigo, porque eu queria já fazer medicina desde antes de eu conhecer Daniel, e a gente sabia, né, que era uma profissão que exigiria muito de mim, muitas horas, e eu esperava encontrar em uma pessoa alguém que compreendesse isso, porque muitas pessoas às vezes achavam que estudar era fazer o para casa, chegar em casa e fazer o para casa, não sabia que eu precisava me dedicar muitas horas àquilo. E hoje eu vejo a importância de ter encontrado uma pessoa que valorizava a mesma coisa que eu valorizava, ou que pelo menos compreenda o que você vai viver dentro da sua profissão. Né? Por exemplo, eu passo muitos dias fora de casa, tenho muitos plantões, muitas vezes estou no momento livre, estou chamada para o hospital, ou liga paciente, intercorre paciente. Então, eu precisava ter uma pessoa do meu lado. Isso é muito prático, gente. Parece muito pequeno, mas assim, pode ser fonte de conflito dentro de um relacionamento. Então, é muito importante ter esse alinhamento de uma pessoa compreender a outra. Da mesma forma, eu com você. Né? Daniel é empresário, não tem horário, não bate cartão, não é de 8 às 18, enfim. Então, exige muito também, e isso interfere completamente no relacionamento, é o que o Saio falou. Muitas vezes a gente passa mais horas trabalhando do que com a pessoa que a gente está casado. Então, é fundamental esse alinhamento bem feito. Né? Verdade. É muito mais tempo, né? Se a gente olhar 8 horas por dia, 8 horas está dormindo, 8 horas está trabalhando, se você não tiver as 8 horas com a pessoa, realmente seu tempo no trabalho vai ser maior. E isso se você trabalhar 8 horas, né? Eu trabalho 12, então aí a conta eu durmo menos que 8. A outra pergunta que a gente recebeu é: brigar muito no namoro é sinal que vou brigar muito no casamento? Quem briga muito no namoro deve terminar? Levanta a mão quem briga muito. Tô brincando. Não levanta, não. Gente, vocês fazem umas perguntas que... Difícil, viu? Eu vou falar, assim, começar um pouquinho sobre esse assunto e depois vocês podem ir me completando, né? Primeiro, eu acho importante a gente entender, assim, isso é um rótulo do seu relacionamento? Nós brigamos muito? Ou é uma fase? Às vezes tem períodos da vida, né, que tem mais conflitos, outros não. E até que ponto vocês estão conformados com isso? Nós brigamos muito. Nós somos um casal assim, de rixa. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu tinha no meu coração que eu não queria ter uma casa com brigas. Isso, inclusive, é um princípio, né? Que a palavra fala. É melhor do que a mulher rixosa. Tem um versículo. Como é que é, gente? Melhor viver sozinha, será? É. Melhor deitar à beira do eirado do que ao lado de uma mulher rixosa. Devia ter colocado esse versículo aqui. E aí eu tinha isso no meu coração, que eu não queria ter uma casa com brigas. Mas eu não sou fácil. Não sou uma pessoa fácil, tenho minhas opiniões muito fortes. Então uma coisa não batia muito com a outra. E eu lembro que numa das minhas primeiras conversas com o Daniel, nós ainda não tínhamos um relacionamento. Eu falei pra ele algumas coisas que eu não queria que acontecessem no meu relacionamento, fosse com ele, fosse com outra pessoa. Uma delas era briga, inclusive com gritos, ou, né, extrapolando os limites. E aí, compartilhar isso com ele fez toda a diferença, porque nos momentos que eu
estava me esquecendo disso, que eu começava a brigar, ou que eu começava a aumentar meu tom de voz, ele me lembrava, não como uma cobrança, mas como uma parceria. Uma pessoa que está ao meu lado e falou assim, lembra, você não quer isso não é o que a gente está plantando para o nosso relacionamento. Então, nós precisamos parar aqui, parar agora e repensar nossas atitudes. E eu acho que a gente nem sempre precisa se conformar com os rótulos ou com o que a gente aprendeu em casa, que isso é uma coisa também que a gente às vezes carrega para o nosso relacionamento. A gente repete comportamentos. A gente pode escrever uma nova história. Você pode escrever uma nova história desde o primeiro dia do relacionamento e você pode escrever uma nova história a partir de 15, 20, 30 anos de casado. Eu realmente acredito nisso. É uma decisão. Então, esse é meu ponto, assim, em relação às brigas. Conversar sobre isso, definir por que isso tem acontecido repetidamente e olhar para você, não ficar olhando para o outro. O que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar em mim, no meu temperamento, nas minhas opiniões, na minha forma de falar, para parar de ofender o outro, machucar o outro e gerar uma briga. É verdade. E não colocar a expectativa de que o outro vai mudar, que a gente está brigando aqui agora, mas depois que casar eu vou dobrar ela e vai dar tudo certo. Isso daí não funciona, né? A gente falou bastante na última reunião. Isso na verdade traz uma grande tragédia para o casamento, porque antes de casar, ainda durante o relacionamento, vocês precisam de entrar na raiz do problema, né? Por que está brigando tanto, né? O que está acontecendo? Será que é alguma característica da outra pessoa que eu não consigo suportar de jeito nenhum? Ou é uma característica que eu até consigo absorver, estou disposto a absorver, mas a outra pessoa, será que ela também está disposta a absorver as suas características? Tem que ter muita conversa, muita interação entre os dois, para que essas questões sejam resolvidas antes do casamento. Não coloquem no casamento a solução. Nós vamos casar e as brigas vão acabar, como se fosse a grande solução ali, né, de todos os seus problemas. Não é isso. O casamento ele tem que ser uma consequência do seu relacionamento, né? Outra coisa seria bom só entender se na sua experiência, quem fez essa pergunta, se a briga é apenas diferenças de opiniões. Então, ter diferença de opinião é perfeitamente normal. Se você está chamando isso de briga, não tem problema. Tem jeito de consertar e pode continuar pensando diferente em muitos aspectos, que isso vai ser necessário. Nós falamos na semana passada que casamento é complementação e não similaridade. Tá? Agora, se o que você chama de briga é alterar o tom, usar palavras inadequadas um com o outro, ofensas, sair empurrado e bater a porta, não case, vai piorar depois. Tá? Vou repetir, não case, vai piorar. Tá bom? Se algo que no ambiente de namoro acontece assim, eu rogo a vocês, em nome de Jesus, não casem um com o outro, porque depois do casamento vai piorar. Então, esse é o meu sentimento. Tudo que a gente tem durante o relacionamento ainda, né? Ainda antes de casar, já indica algumas coisas, e quando a gente casa, tudo intensifica. É isso que o irmão Israel está falando. Seja para bom, seja para bom, seja para ruim. Por isso que tem que ser tratado antes, né? E eu acho que, novamente, vou ser repetitiva, mas defina muito bem alguns limites, sabe? Não aceite que o outro aumente a voz ou que você aumente a voz. Não aceite. Coloque mesmo limites, por mais que a minha vontade seja agora quebrar isso, bater a porta, xingar. A gente é adulto, ninguém é criança. Nós não estamos mais na fase de birra sem controle emocional. Nós somos 2 adultos. Então, nós precisamos aprender a controlar nossas emoções. Vocês me desculpem a sinceridade, mas assim, eu acho que estabelecer esses limites fazem toda a diferença. Porque dentro de um relacionamento a gente tem muita liberdade. E essa liberdade, às vezes, pode acabar sendo danosa para o nosso cônjuge. E para todo mundo, né? O nosso testemunho para toda a igreja, e para o prédio, e para as vizinhanças. Eu já vi de prédio escandalizado, com o irmão brigando, irmão. Senhor Jesus, é verdade. Tem vizinho chama a polícia. Verdade.
Ó, tem uns crentes brigando aqui em cima. E aí ela grita, ó, Senhor Jesus, para você também. Depois, como que vai bater para pregar o evangelho, né? Para os dois ali, ó, a gente tá aqui, posso orar por você? Não, obrigado. Não, pelo amor de Deus, não. Senhor Jesus. Nós recebemos também uma pergunta, agora entrando um pouquinho no assunto de intimidade, o Israel já pincelou um pouquinho, que é a seguinte: infelizmente ultrapassamos todos os limites da intimidade. Agora somos obrigados a casar? Uma pergunta complicada. Pergunta complicada. Minha resposta direta para essa pergunta era que ninguém é obrigado a casar. A gente não pode obrigar você a casar. Mas também, nós, né, como cristãos, nós temos que ver que o sexo antes do casamento ele é um pecado. Ele tem que ser tratado também, né? Então, ultrapassamos os limites, mas houve um cessar disso e um arrependimento, uma mudança, né? Aí pode ter um caminho. Agora, ultrapassamos e sempre estamos vivendo ultrapassando os limites. A gente aí está vivendo em pecado. Primeira coisa que tem que fazer é corrigir, né? Mudar o relacionamento, né? Dar uma pausa e alterar isso, né, Israel? Eu acho que é isso aí. Primeiro, se você ganhou esse princípio de que você extrapolou o limite, é hora de parar. É igual motorista. Você entendeu que você já passou de 20 pontos, sua carteira vai ser recolhida? Então, pare de dirigir até todos os aspectos legais serem resolvidos e você aprender a dirigir de novo. Então, o primeiro ponto é esse. E segundo, só case se vocês se amam o suficiente para se casar. O casamento não pode ser uma obrigação. Casar para resolver legalmente esse problema. E semana que vem arranjar um problema maior ainda, que é a separação, então é melhor não casar. O casamento ele deve surgir como resultado do amor, do carinho, do respeito por vocês. Independente de quanto ultrapassou o limite, se vocês se amam, casam. Se vocês não se amam e estão mantendo o relacionamento só pela conveniência do prazer temporário, pare e separe. Definitivamente. Então, depende muito da história de vocês, da experiência de vocês. Okay? Aproveitando esse tópico dessa pergunta, nós queríamos entrar um pouquinho no assunto da pureza. Conversar um pouquinho com vocês que pureza é um assunto muito sério para o Senhor. Amém. Tema extremamente relevante. Se nós olharmos para a época que Jesus veio à Terra, haviam pessoas que externamente eram muito puras, os fariseus. E o Senhor chamou eles de sepulcros caiados, ou seja, como se fossem pessoas podres, né, mortas por dentro. A pureza externa, uma aparência de pureza, para o Senhor não serve. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num encontro, somos cristãos aqui, e muito falamos da abstinência sexual ou de esperar o casamento para ter a relação sexual. Mas existem, antes desse passo, uma série de outros pequenos degraus que nos contaminam. E às vezes a gente ainda mantém uma aparência de pureza. Isso não serve para o Senhor. É duro, mas não serve. Nós precisamos aprender a levar com muita seriedade esse assunto. O Senhor mesmo elevou esse nível, né? Quando ele falou sobre a questão da pureza, de não só ser realmente ali a abstinência, mas se eu tenho o sentimento dentro de mim ali, com um sentimento negativo, um sentimento já pecou no seu sentimento, né? No seu pensamento, ali, você já pecou. E ali o Senhor já nos adverte ali em Mateus, né? Sobre isso, porque a gente tem que guardar o nosso pensamento, a nossa mente
cuidar de todo o nosso corpo, né? A pureza não é só no nosso corpo, desculpa, mas também está na nossa alma, né? Nossa alma também precisa ser pura, né? O Senhor falou que não era só adulterar, ele elevou o nível. Ele falou, mas quem olhar para a mulher com olhos impuros já adulterou. Então o Senhor aumentou muito o nível, né? E aí a pureza, de forma prática, é uma escolha todos os dias. É um momento que você escolhe não ver alguma coisa no seu celular, ou não participar de uma conversa que seus colegas estão participando, ou não participar de um grupo de WhatsApp, ou não assistir determinada coisa. São pequenas escolhas todos os dias, de maneira muito prática, né? É uma decisão que a gente toma todo dia. A gente pode fazer uma consagração, ter um dia marcado em relação a isso, mas é algo que precisa ser construído todos os dias. Só abrir um parênteses. Com certeza, por favor. Este versículo que Sara falou, né, de olhar e no seu coração, né, já adulterou, é um grande alerta para todos os homens. Lembrem, o Senhor Jesus já estava dando um toque. Mulher não é objeto. É uma pessoa. Então, nós precisamos de aprender a olhar com respeito para qualquer mulher, se ela estiver bem vestida, mal vestida, com pouca roupa, com muita roupa. Nossa sociedade permite isso, nossas leis permitem isso. As mulheres não andam de burca no Brasil, e nos países onde andam de burca ainda tem muito estrupo, porque o problema está no coração das pessoas e não na mulher, na forma que ela veste ou deixa de vestir. Então, nós somos, o que tem de ser trabalhado é na nossa mente masculina, de tratar todas as mulheres com extremo respeito. Paulo fala, né, sobre, Paulo ou João, sobre considerar as mulheres, as jovens, como irmãs. Isso não quer dizer que você vai considerar essa consideração como irmã, vai fechar as portas para o casamento. Mas essa questão é de olhar com pureza e respeito nesse aspecto, né? Mexeu com alguém, alguma irmã, mexeu comigo. Então, esse princípio, né, de carinho, de respeito, e não esperar a reciprocidade disso. Mas a nossa função e o princípio que o Senhor deixou para nós é uma semente muito boa da questão do respeito à figura das mulheres, independente do comportamento, do que veste, do que pensa, do que fala, do que age, mas o nosso coração precisa ser tratado e purificado, porque o adultério, a fornicação e o estrupo, ele está no coração do homem e não no comportamento feminino. Muito bom, graças ao Senhor. Nós precisamos de cuidar do nosso coração, né? Então, para quem, de alguma maneira, já ultrapassou esses limites e sente hoje que seu coração, né, está manchado, sujo, tanto para essa pergunta, né, que a gente respondeu há pouco tempo atrás, de uma pessoa que já extrapolou todos os limites dentro do relacionamento, quanto para jovens que estão passando por problema com pornografia. Infelizmente, é um problema que muitos vivem e que nós temos, igual eu falei semana passada, irmãos que podem ajudar vocês, não fiquem sozinhos nessa. É um vício e tem impactos sérios, até mesmo pessoas que não são cristãs já têm ficado extremamente preocupadas com o impacto da pornografia na saúde masculina, principalmente, na saúde íntima dessas pessoas. Tem um impacto verdadeiramente assim, no seu relacionamento, no seu casamento. Se você está se preparando para viver isso, busque sua pureza, sua santidade hoje. É um assunto extremamente delicado, mas que nós temos irmãos para ajudar quem precisar de ajuda. Não fiquem sozinhos, tá? Amém. De forma prática, tem que cortar todos os gatilhos, né? Tudo que te leva ao pecado, você tem que cortar. Até a gente vê na palavra que se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, né? Às vezes a gente lê esse versículo falando coisa meio radical, mas é isso mesmo, o Senhor quer um comportamento radical para a gente conseguir se libertar dessas coisas.
Por isso que a gente leu 2 Timóteo 2:22 que fala de fugir, né? A gente tem que fugir. Só mostrar que hoje o seu olho, que tem que ser arrancado, jogado fora, ele é retangular, ele não é oval. A gente olha o mundo com ele, Palma né? da mão. E também para quem extrapolou os limites no relacionamento, igual nós falamos, para quem veio do mundo e está escrevendo uma nova história, ou para quem, por exemplo, já viveu adultério, traição. Todas essas situações que nós estamos falando não se encaixam no quadro da pureza, mas elas significam que não tem solução? De maneira alguma. E aí eu queria recordá-los da história de Maria Madalena, né? Maria Madalena, uma pecadora e Pega em flagrante adultério, né? pega em flagrante adultério, e o Senhor, as pessoas todas, né, que eram muito puras por fora, foram condená-la. E aí o Senhor falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem era a única pessoa que poderia ter feito isso? Só o Senhor, né? Jesus poderia ter tirado a primeira pedra, e ele não fez. Então o Senhor não te julga. O Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor não está tirando uma pedra em você de jeito nenhum. Ele simplesmente te alerta: vá e não peques mais. Amém. Mas Amém. ele está de braços abertos para te receber. E agora nós queríamos aproveitar Pode. para chamar. Você quer compartilhar? Só uma que tem aqui que eu queria dar uma geral nela, que é importante. Dê conselhos para um casal de namorados que ora para ser tempo integral. Conselho número 1. Tenha comunhão com Fernanda e a Maria. Ótimo. Conselho número 2. Tenham comunhão com Maurício e a Rosana. Conselho número 3. Tenham comunhão com Daniel e a Aline. E tenham comunhão com o Fabiano e a Silvana. São irmãos preciosíssimos, cheios de experiências gostosas para ter comunhão com vocês. A chave do desenvolvimento, encoraje todo mundo que está namorando, está tendo comunhão, que procurem pessoas que você encontre essa afinidade para abrir o seu coração. Então, se um casal está tendo problema com relação a uma outra coisa, procure um casal que está bem, está servindo a igreja e que tem características semelhantes a vocês serão muito ajudados, tá? Então, meu conselho nesse ponto é esse. Amém. E essa última Muito a gente bom. fala nela agora ou depois? Segura aqui, a última de baixo, que foi mandada também. Mas é importante falar, né? É uma pergunta muito particular. Então, A posso ler? pergunta, eu vou simplificar. A Por pessoa favor. gosta de outra e amiga do ex-namorado dessa pessoa, namorada dessa pessoa. E então a questão é o seguinte: quer saber se ele tem de comunicar o ex-namorado ou a ex-namorada que está interessado na outra, né? E então é o seguinte: nós precisamos ser simples. Quer dizer o seguinte: tudo que está complicado está anormal. As coisas de Deus, elas são muito simples. Se você tem sentimento por uma pessoa e quer expressar seu sentimento, prepare no seu coração para ouvir um não e não morrer por causa disso, e fale com a pessoa. Se existem efeitos colaterais daquilo que precisam ser administrados, administre depois. Mas o que a gente não pode é viver angustiado por algo que nunca aconteceu. Então, isso é sofrer previamente, né? Tem sentimento? Tem desejo? Se você é uma irmã, se você é um irmão, não se preocupe com os paradigmas. Fala. A grande vantagem de você falar é, se a pessoa disser não, você desencana, liberta daquilo e fica aberto a outras possibilidades. Consegue enxergar o mundo. Porque até então você só enxerga aquela pessoa. Tá bom? Então eu acho que é importante a gente desencanar, liberar as coisas e prosseguir. Tem que comunicar o ex-namorado? Que tá Não, o interessado em ex-namorado, outra se pessoa? você estiver interessado no ex-namorado dela, da outra pessoa, na ex-namorada da outra pessoa, você vai falar com o ex-namorado e não com a pessoa. Então, as coisas são diretas. A questão é, fulano, eu tenho que ter comunhão com fulano. Ah, mas o outro vai ficar chateado, depois eu resolvo o problema da chateação. Agora eu tenho que resolver isso que está me chateando. Então, acho que é por aí. Prioridades. Ser simples. Ser né? simples. Amém. Foi exatamente esse sentimento que eu tive também quando eu li essa pergunta. Eu achei que estava tendo, claro, acontece isso no nosso coração, né?
por conta do sentimento, da emoção, a gente fica meio sem saber o que fazer, qual atitude tomar, como dar o próximo passo. Mas é isso mesmo, irmãos, é sendo simples, comunicando, né? Estando preparado para receber ou não. A gente tem que estar preparado, tem que estar pronto. E o outro dizer não com muito respeito, consideração e sigilo completo. Não sair espalhando que fulano procurou, que fulano procurou. Exatamente. Eu vocês, ô irmão, ô irmã, obrigado pela sua consideração e tudo, mas realmente eu não tenho interesse e tudo. Seja respeitoso e considere o outro acima de você mesmo. Às vezes vira um sim depois, é verdade. A Sara tá me lembrando aqui, ó. Às vezes vira um sim depois. Tudo é possível, né? Quem pegou, pegou, né? Amém. Irmãos, para finalizar, a gente gostaria de orar pelos casais, pelos solteiros, até mesmo chamar aqui na frente quem quiser se consagrar, né? Ou seja, consagrar o seu relacionamento. Pode ficar à vontade para vir, pode levantar de onde você estiver, pode ficar como quiser também. A gente queria orar abençoando vocês, porque todas essas duas reuniões foram com esse sentimento de trazer uma orientação, mas principalmente para ajudá-los e abençoar o relacionamento de vocês, o coração de vocês. Essas palavras são para vocês são muito importantes. E a gente espera que vocês possam considerar essas palavras no coração. Se surgir dúvidas, né? Como o irmão Israel falou, ele está aberto, né, irmão? A receber depois casos particulares para conversar. Estou falando irmão porque ele é muito mais experiente que a gente, né? Vocês também estão. A gente também está aberto. Paulão também está aberto. Paulão. Né? Tem muitos irmãos já casados e bem maduros no serviço que podem ajudar vocês. É verdade. Então aproveitem hoje para considerar essas palavras no coração que nós compartilhamos, renovar dentro de você algum sentimento, seja ele de escrever uma nova história na sua individualidade, seja ele escrever uma nova história dentro do seu relacionamento, seja renovar sua comunhão com o Senhor, renovar seu voto de santidade, seja renovar o seu desejo de esperar não a pessoa, mas na pessoa. Então nós queríamos chamar vocês aqui na frente. Podemos Só pedir? última coisinha. Por favor, por favor. Última coisinha já vem para frente. Hoje nós recebemos, o Serviço de Jovens recebeu alguns que saíram do Serviço de Adolescentes e vieram para o Serviço de Jovens. E tendo comunhão com o Rodrigo, estava lembrando de um fato que acontecia aos 12 anos de idade na sociedade judaica. Era o ritual de passagem da infância para a fase de adulto. E a gente está habituado a ver nas sociedades mais primitivas, esses rituais de passagem são muito comuns. E normalmente envolvem atos heróicos, aprender a lutar, fazer alguma coisa assim. Entre os judeus, sabe qual que era o ato heróico do ritual de passagem? Você já tinha que ser alfabetizado numa época em que até os reis eram analfabetos e ler a Torá em público na sinagoga ou, antes das sinagogas, nas reuniões locais. Então, o ritual de passagem era que dizia assim, olha, se você quer ser adulto, você tem que saber a ler. Por isso que o Senhor Jesus, aos 12 anos de idade, a Bíblia mostra uma janela na história dele, e lá em Jerusalém. Aquele foi o ritual de passagem dele para a idade adulta. Mas o Senhor Jesus não apenas sabia ler, ele sabia falar das Escrituras de uma maneira que ninguém nunca falou antes. Então, meu desafio para vocês, jovens, né, é o desafio de João, do jeito que a Bíblia termina. Bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia. Jovens, invistam. Parece que tem efeitos pequenos, uma nação inteira alfabetizada, mas até hoje, os judeus têm a maioria de todos os prêmios nobéis da história de judeus. Porque é uma nação que aprendeu a ler na sua totalidade. Por isso, transmitir conhecimento de uma geração para outra era algo
fácil e ler o conhecimento deixado pela geração anterior era algo acessível a todos eles. Jovens, é tempo de vocês investirem em aprender, conhecer, ler e ler mais e se formarem bem. Se tiverem chance antes do casamento, conclua a faculdade, conclua o mestrado, doutorado, qualquer outra coisa. Depois que você casar, vai ser com um preço muito alto a conclusão ou a fazer uma nova faculdade ou fazer uma faculdade. É possível, mas o preço é muito alto. Enquanto está solteiro, dê o máximo, não perca esse foco. Se surgir um casamento nesse meio de caminho, maravilhoso, você vai ter algo, uma meta boa demais na sua mão para você colocar no peso e falar assim, vale a pena trocar por isso? Se valer a pena, troca. Se não valer, continua na sua meta. É sinal que aquilo não é algo tão bom assim que vale a pena. Casamento tem que valer muito a pena. Ok? Jesus é o Senhor.